Quarta semana da Quaresma, 26º dia, domingo. Comentário sobre o Filho Pródigo, página 263. Comentário sobre o Filho Pródigo, São Ciliro de Alexandria, 26º dia. Lemos sobre um dos santos profetas tentando ganhar pelo arrependimento os que estão longe de Deus, dizendo: Volta, Israel, ao Senhor teu Deus, porque foi teu pecado que te fez cair. Muni-vos de palavras e voltai ao Senhor. Dizei-lhe: Perdoai todos os nossos pecados, acolhei-nos favoravelmente. Queremos oferecer em sacrifício a homenagem de nossos lábios. Oséias capítulo 14, versículo 1. Que tipo de palavras o profeta, então, sob a influência do Espírito Santo, ordenou que levassem consigo? Ou não queriam arrepender-se diante de Deus, apaziguando-o? Ele é gentil e ama a misericórdia. Disse por um dos santos profetas: Voltai, filhos, e eu curarei suas feridas. E pela voz de Ezequiel, repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Por que haveríeis de morrer, israelitas? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e vivereis. Ezequiel capítulo 8, versículo 30. E a mesma verdade Cristo também nos ensina por meio desta parábola belamente composta. Agora tentarei, com o melhor de minha capacidade, discutir, reunindo brevemente suas amplas declarações e explicando e defendendo as ideias que contém. É a opinião de alguns, então, que os dois filhos tipificam os santos anjos e nós, os habitantes da terra, e que o mais velho, que viveu sobriamente, representa a companhia dos santos anjos, enquanto o filho mais jovem e devasso é a raça humana. E há alguns entre nós que dão uma explicação diferente, argumentando que o filho mais velho e bem conduzido simboliza Israel segundo a carne, enquanto o outro, cuja escolha era viver na luxúria dos prazeres, distante de seu pai, simboliza a companhia dos gentios. Não concordo com essas explicações, mas gostaria que aquele que ama a instrução busque o que é verdadeiro e irrepreensível. O que digo é o seguinte: dando ocasiões aos sábios e justos, oferecendo conhecimento, como ordena a Escritura, eles examinarão em busca de um significado adequado às explicações propostas. Se, então, referimos o Filho justo à pessoa dos santos anjos, não o encontramos falando disso nem compartilhando seus sentimentos para com pecadores arrependidos que se voltam de uma vida impura para aquela conduta que é digna de admiração. Pois o Salvador de todos e o Senhor diz que há alegria no céu diante dos santos anjos por um pecador que se arrepende. Mas o filho que é descrito para nós na presente parábola como sendo aceitável para seu pai, levando uma vida irrepreensível, é representado como estando zangado, e mesmo tendo procedido tão longe de seus sentimentos sem amor, a ponto de criticar seu pai por sua afeição natural por aquele que foi salvo. Pois ele não queria entrar em casa, irritando-se com a recepção do penitente, quase antes dele recobrar o juízo. Irritava-se porque o bezerro havia sido morto em sua homenagem e seu pai havia feito para ele um banquete. Mas isso está em desacordo com os sentimentos dos santos anjos, pois eles se alegram e louvam a Deus quando veem os habitantes da terra sendo salvos. Quando o filho se submeteu a nascer na carne de uma mulher em Belém, levaram a alegre notícia aos pastores, dizendo: O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor.
Lucas capítulo 12, versículo 10. E coroando com cânticos e louvores, aquele que nasceu, disseram: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade entre os homens. Mas se alguém disser que Israel segundo a carne se refere ao filho virtuoso e sóbrio, somos novamente impedidos de concordar com essa opinião pelo fato de que de forma alguma é apropriado dizer que Israel que escolheu uma vida sem culpa, pois em toda a escritura inspirada podemos vê-los acusados de serem rebeldes e desobedientes. Foi-lhes dito pela voz de Jeremias: que injustiça em mim encontraram vossos pais, para que de mim se afastassem correndo após o que é nada, e tornando-se a si mesmos vãos. Jeremias capítulo 2, versículo 5. E em termos semelhantes, Deus falou pela voz de Isaías: O Senhor disse: Esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto seu coração está longe de mim, e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Isaías capítulo 29, versículo 13. E como então alguém pode aplicar aos culpados as palavras usadas na parábola do filho virtuoso e sóbrio? Pois ele disse: Todos esses anos eu te sirvo, e nunca transgredi seu mandamento. Mas eles eram culpados por seu modo de vida de transgressão dos mandamentos divinos, um modo de vida descuidado e poluído. E mais uma vez, acho correto mencionar isso também. Alguns se referem à pessoa de nosso Salvador como aquele bezerro cevado que o pai matou quando seu filho foi chamado à conversão. Mas como poderia o filho virtuoso, que é escrito como sábio e prudente e constante em seus deveres, e a quem alguns até se referem à pessoa dos santos anjos, tratar como motivo de raiva e irritação o fato de o bezerro ter sido morto? Pois não se pode encontrar nenhuma prova de que os seres celestiais se entristeceram quando Cristo suportou a morte na carne, e sendo morto em nosso favor. E em vez disso, alegraram-se, como eu disse, em ver o mundo salvo por seu sangue sagrado. E que razão também teve o filho virtuoso para dizer: Nunca me deste um cabrito? Pois que bênção está faltando para os santos anjos, visto que o Senhor de tudo concedeu a eles com a mão generosa de um suprimento abundante de dons espirituais? Ou que sacrifício precisavam em relação ao seu próprio estado? Pois não havia necessidade do Emanuel sofrer também por eles. Mas se alguém imagina que o Israel carnal se entende pelo filho mais velho e sóbrio, como poderia dizer com verdade: Nunca me deste um cabrito? Quer chamemos isso de bezerro ou cabrito, Cristo deve ser entendido como o sacrifício oferecido pelo pecado. Mas ele foi sacrificado não apenas pelos gentios, mas para que também pudesse redimir Israel, que por causa de sua frequente transgressão da lei, havia trazido sobre si grande culpa. E o sábio Paulo dá testemunho disso, dizendo: Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Vamos examinar a ocasião que levou a isso. Assim, aprenderemos a verdade. O bendito Lucas, portanto, havia dito de Cristo, o Salvador de todos nós. E todos os publicanos e pecadores se aproximaram dele para ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Fariseus e escribas reclamam de sua gentileza e amor. Perversamente e impiamente ocupam por receber e ensinar aqueles cujas vidas eram impuras. Cristo apresentou a presente parábola para mostrar exatamente o que Deus requer daquele que é totalmente constante e firme, daquele que sabe como viver santamente e que alcançou o louvor por sobriedade e conduta. Mostrou-lhes que devem ser zelosos em seguir sua vontade, de modo que quando alguém for chamado ao arrependimento, mesmo que sejam homens culpáveis,
devem alegrar-se, não cedendo a um vexame sem amor por causa deles. Às vezes, experimentamos algo assim. Alguns vivem uma vida perfeitamente honrada e consistente, praticando todo tipo de ação virtuosa, abstendo-se de tudo que é reprovado pela lei de Deus, coroando-se com louvores perfeitos aos olhos de Deus e dos homens. Outros são fracos e pisoteados, humilhados, debaixo de todo tipo de maldade, culpados de atos vis, impureza, cobiça e todo mal. E, no entanto, tal pessoa, na velhice, volta-se para Deus, pede o perdão de todas as ofensas anteriores, reza por misericórdia e, afastando sua prontidão para cair no pecado, coloca sua afeição em atos virtuosos. Ou, talvez, quando prestes a encerrar sua vida mortal, é admitido no batismo divino que afasta suas ofensas. Deus é misericordioso com ele. Talvez alguns fiquem indignados com isso e digam: este homem que foi culpado disso e daquilo, falou tais coisas, não pagou ao juiz a retribuição de sua conduta, mas foi considerado digno de uma graça tão nobre e admirável. Ele foi inscrito entre os filhos de Deus e honrado com a glória dos santos. Tais queixas, às vezes, os homens também expressam com uma estreiteza de espírito, em desacordo com o propósito do Pai Universal. Pois ele se alegra muito quando vê aqueles que estavam perdidos obtendo a salvação, e o levanta novamente ao que eram no início, dando-lhes o vestido da liberdade e adornando-os com o manto principal, colocando um anel em suas mãos e dando-lhes as atitudes que agradam a Deus e são adequadas aos libertos. É nosso dever, portanto, conformarmos-nos com a vontade de Deus. Ele cura os enfermos, levanta os caídos, dá uma mão amiga àqueles que tropeçam, traz de volta aquele que errou, forma de novo para uma vida louvável e irrepreensível aqueles que estavam chafurdando na lama do pecado. Busca aqueles que estão perdidos, ressuscita dos mortos aqueles que sofreram a morte espiritual. Alegremo-nos também, louvemo-lo em companhia com os santos anjos, como bom e amoroso para com os homens, tão gentil, não se lembrando do mal. Pois se tal for o nosso estado de espírito, Cristo nos receberá, por quem e com quem, a Deus Pai, seja louvor e domínio com o Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Fim, página 267.